Olá! Você sabia que os nossos corredores recebem mensalmente mais de 50 milhões de visitas? Meu nome é Renata Correia, sou diretora de área de Gente e Performance na Allos e com muito orgulho responsável pelo tema de diversidade, equidade e inclusão. Aqui vamos tratar de um tema que influencia diretamente nossos resultados: a valorização das diferenças, a promoção de igualdade e a construção de um ambiente mais justo e acolhedor. Para mim, é uma alegria estar aqui para dialogar com vocês, nossos lojistas, sobre esse assunto que influencia nossos colaboradores, nossos consumidores, nossas famílias e as comunidades onde estamos inseridos. Falar sobre diversidade, equidade e inclusão é falar de negócio e do futuro. Afinal, 72% do consumo do Brasil é movimentado por grupos subrepresentados: mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. E 86% dos brasileiros preferem consumir de marcas que se posicionam de forma inclusiva. Isso significa que, além de fazer o que é certo, promover a pauta é também uma estratégia inteligente de negócio. Isso nos coloca numa posição única. Podemos e devemos ser agentes de transformação social, criando espaços que respeitam, acolhem, valorizam todas as pessoas. Para isso, estamos aqui reunidos, agora em nosso escritório, com um objetivo simples: compartilhar ideias e ações concretas para inspirar e potencializar o impacto positivo que podemos gerar juntos. Como disse o Rafael, nosso CEO, na abertura desse encontro, nós acreditamos que os shoppings são mais do que centros de compras. São lugares de encontros, de convivência, de conexão e de transformação social. Para essa transformação acontecer, precisamos caminhar juntos. Há alguns anos, estruturamos uma jornada consistente baseada em 3 pilares: educação continuada para a sensibilização dos nossos públicos, comunicação e engajamento com campanhas para abordagem perene dos temas de diversidade, equidade e inclusão, e ações estruturantes, que são planejadas para que possamos mexer o ponteiro rumo ao alcance das nossas metas de forma sustentável. Certos de que a nossa jornada trará resultados, assumimos importantes compromissos públicos para 2030. Equidade de gênero, ter 50% de mulheres em posições de liderança. Atualmente temos 45,5%, o que já é bem acima da média de varejo nacional. E equidade racial. Temos ciência da desigualdade gerada por fatores históricos no Brasil. E por isso, assumimos o compromisso de ter 48% de pessoas negras em posições de liderança. Atualmente, o nosso índice está em 40,7%. Sabemos que para chegar lá, precisamos rever práticas, abrir conversas e criar oportunidades reais. E é aqui que atuar coletivamente faz a diferença. Para falar sobre a importância da união para os resultados, temos a honra de receber 2 convidados especiais, que vão falar sobre transformação na prática. Natália Paiva, diretora executiva do Mover, Movimento pela Equidade Racial, e Eduardo Paiva, diretor de Diversidade e Inclusão na L'Oréal. Sejam muito bem-vindos, é uma honra receber vocês aqui na Allos para esse momento super especial e para essa grande parceria. Natália, vou começar com você. O Mover é um movimento muito disruptivo que se propôs a unir grandes empresas, inclusive concorrentes, em torno de um propósito maior. O resultado, a evolução da sociedade. Queria pedir para você se apresentar e também contar um pouco dessa história do Mover para os nossos ouvintes. Sou Natália Paiva, estou como diretora executiva do Mover, venho de uma série de outras indústrias e setores, mas aqui no Mover a ideia é como, por meio de uma coalizão empresarial, a gente consegue impulsionar, acelerar a agenda de inclusão racial no ambiente corporativo. Hoje temos quase 60 empresas rumando neste mesmo caminho. O nosso modo de ação é, por meio de formação, aceleração de carreiras, por meio de ampliar oportunidades de negócios e de construção de ambientes profissionais mais inclusivos, a gente possa, de fato, mover a agulha, né? Para orientar os nossos trabalhos, nós temos 2 principais ambições até 2030. Gerar 10 mil posições de liderança para pessoas negras nas empresas associadas do Mover e gerar 3 milhões de oportunidades também para a comunidade negra por meio de empregabilidade, e aí em qualquer nível hierárquico, por meio de oportunidades de negócio, ou seja, trazendo mais empresas de pessoas negras para fazer parte da cadeia de valor de grandes empresas. E terceiro, por capacitação, formação, educação. Nesse ano a gente tem uma meta super ambiciosa, né, para a gente começar cada vez mais se aproximar nesses 3 milhões, apenas para esse terceiro bloco que eu falei de formação, capacitação em alta escala,
chegar a 160 mil oportunidades neste ano ainda. Para isso, nós trabalhamos de mãos dadas, né, com diversos parceiros, mas também, principalmente, com vocês. A Allos e a L'Oréal fazem parte desta coalizão e a nossa ideia é cada vez mais crescer para aumentar a nossa capacidade de impacto, porque a hora é agora. É impressionante, os programas com foco em educação do Mover são uma referência absurda internamente aqui, um motivo de grande orgulho para a gente, né? Da mesma forma, eu quero pedir para o Edu se apresentar um pouco e contar dessa história poderosa que tem aí da jornada da L'Oréal com relação à diversidade, equidade e inclusão. O Grupo L'Oréal, hoje estou como diretor de diversidade, equidade e inclusão, liderando essa agenda que é estratégica para o grupo. É um grupo francês que opera há 66 anos no Brasil e nós temos a brasilidade e a nossa diversidade como uma grande fonte de inspiração para criar beleza. E a beleza, né, ela conversa intimamente com a representatividade, com a identidade individual e coletiva. E o Brasil é fonte de inspiração porque aqui nós temos uma ampla diversidade de tons de pele, 55 dos 66 que foram mapeados ao redor do mundo, todos os 8 tipos de cabelo. Então a gente pensa em inovação a partir dessa diversidade. E a gente também olha para a nossa diversidade, né, pensando num Brasil com 15 mil anos de história, numa miscigenação que foi formada também e gerou também desafios sociais. Então, na L'Oréal, a gente acredita que a iniciativa privada deve ser parte da solução dos problemas. Isso inclui a luta antirracista. Então, o Mover é uma associação-chave dentro de uma transformação de um grupo francês que opera no Brasil. E a gente faz isso através de uma estratégia em pilares. E o pilar inicial são as pessoas. Então a gente conta, né, com políticas intencionais de recrutamento, desenvolvimento. Então os programas que o Mover também oferece são fundamentais para a gente desenvolver os nossos talentos. E claro, a gente transforma o negócio a partir desse time que se torna cada vez mais diverso, através de produtos, das comunicações, do ecossistema e do impacto social. Porque na L'Oréal a gente acredita que, né, como a número 1 de beleza, a gente tem um papel de inspirar o mercado e a sociedade. E o Mover é agente-chave, a gente conta, né, com parceiros como a Allos e a gente vem criando iniciativas realmente para convidar cada vez mais a iniciativa privada para tornar o Brasil um ambiente mais diverso e inclusivo. Eu não tenho dúvidas que o caminho para a transformação social é a educação e é sim o senso de comunidade, as parcerias como essas que nós temos aqui, né? Agora eu volto com você, Natália. Na minha fala inicial eu trouxe alguns dados que falam sobre alguns ganhos das empresas que investem em diversidade, equidade e inclusão. E pensando nos nossos lojistas, você entende que esses compromissos podem realmente contribuir com o negócio? Como isso pode ser colocado em prática nos grandes e pequenas lojas para garantir que os consumidores tenham uma jornada mais segura, acolhedora e inclusiva? Sem dúvida. Acho que a gente sempre fala sobre equidade, diversidade e inclusão como um imperativo moral e o certo a se fazer. E é verdade, né? Quer dizer, ninguém quer, de uma maneira intencional, que um espaço, uma ação, um produto seja intrinsecamente excludente, né? Não faz sentido. Porém, é muito importante a gente trazer um elemento adicional que, além de o certo a se fazer, também é o inteligente do ponto de vista de negócios. Porque imagina só, a relação, falando num ponto de venda, entre um consumidor e um colaborador. É importantíssimo que a experiência de compra desse consumidor seja boa, todos nós concordamos, como também queremos que o ambiente seja saudável e amistoso para quem está ali contribuindo para o sucesso do negócio. Isso dito, garantir que os processos, as práticas, as interações sejam boas, é garantir que essas interações, essas práticas, esses processos sejam inclusivos e que respeitem a diversidade de corpos, de perspectivas, enfim, que há dentro dessa relação. Pode parecer um pouco teórico, mas na prática o que a gente está falando é que, para o consumidor querer voltar na sua loja e consumir na sua loja, ele precisa se sentir acolhido, bem tratado, respeitado. E o que a gente sabe é que, se isso não for uma prática intencional do espaço, pela sociedade na qual a gente vive, ela acaba não se materializando. Então é muito importante que, de uma maneira intencional, o lojista, né, o dono do negócio, pense: qual a experiência do meu consumidor? O meu espaço é inclusivo e respeita a dignidade das diversas pessoas que passam por aqui? Qual que é o ambiente no qual os meus funcionários operam? É um ambiente no qual ele é respeitado e se sente parte, ou é um ambiente no qual ele está para ganhar um salário no fim do mês e ele vai sair assim que for possível, né? É absolutamente fundamental pensar na operação do negócio, e essa operação do negócio passa pela cultura e passa sobre como isso vai se realizar do ponto de vista de um consumo efetivo, né? E o que a gente vê é que
Na relação de uma pessoa negra com um espaço de venda, ela pode ser muito mais cheia de animosidade do que se pode pensar na primeira vista. Vou trazer um de vários exemplos pessoais. Recentemente, eu fui com a minha filha bebê no carrinho, numa loja, num shopping center em São Paulo. Eu estava ainda de licença maternidade, mais ou menos, então estava de tênis, alguma coisa assim, empurrando o carrinho. E aí eu estava na loja já há algum tempo e ninguém vinha me atender. Daí eu perguntei, por favor, alguém pode me atender? A atendente chegou até mim e falou, ai, perdão, achei que você estava com aquela senhora, né? Então ela me falou que achava que eu era a babá do filho de uma mulher que porventura havia entrado na loja ao mesmo tempo que eu. Como que eu me sinto, né, ali de, até mesmo se eu fosse a babá da loja, eu mereceria ser tratada com dignidade, o que não foi o caso. E sair da loja sem o meu produto para deixar minha casa cheirosa, né? Então isso tem um impacto direto naquele ambiente. Eu não comprei e não voltei mais lá. Então é super importante a gente pensar o que se perde, e aí de um ponto de vista muito pragmático e direto, com um ambiente que não seja inclusivo, que não respeite e que não acolha todos os consumidores que entram nas lojas. Acho que você tem duas palavras poderosas aí, uma é respeito e a outra é cuidado, né? O que a gente quer numa experiência, quando a gente sai e vai a algum local, né? A gente quer ser tratado respeitosamente, ser cuidado, viver uma experiência bacana, né? Isso fala diretamente com o nosso negócio, fala diretamente com o varejo. Vamos falar agora da jornada da L'Oréal. A parceria com o Mover lançou esse ano o Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, um documento que não tem efeito legal, mas que carrega consigo um enorme e inadiável efeito moral. Eduardo, conta pra gente um pouco mais sobre essa iniciativa e quais os benefícios que ela traz para o varejo na construção de uma jornada de consumo mais segura para os consumidores negros. A Nath falou sobre discurso e prática, essa é uma mentalidade que nós temos no grupo L'Oréal. E aqui tem um ponto de partida importante, que é criar a beleza onde todos se sintam representados. E quando a gente pensa em Brasil, existem grupos subrepresentados que enfrentam barreiras e são colocados à margem. Pessoas negras, pessoas com deficiência, a equidade de gênero é uma questão, a questão geracional, a comunidade LGBTQIAPN+. E essa iniciativa do Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, ela nasce com esse olhar para o Brasil, o olhar afrocentrado para o Brasil, e é importante falar sobre interseccionalidade. E a gente fez uma pesquisa, hoje a gente identificou a forma que o racismo se manifesta dentro do varejo de beleza de luxo. Essa é uma iniciativa que nasceu em uma das 4 divisões do Grupo L'Oréal, que é a divisão de luxo, e ela revelou como o racismo se manifesta. E aqui tem um ponto importante de como a gente discute a questão racial de forma cada vez mais transparente. Essa pesquisa foi importante porque o racismo no Brasil ele tem esse funcionamento muitas vezes não dito, camuflado. Então a pesquisa ela deu forma para nuances que até então não eram nomeadas como racismo, mas a partir da pesquisa a gente nomeia. E aí ela identificou 21 formas que o racismo se manifesta nessas lojas de varejo de beleza de luxo. São 21 formas diferentes e a gente classifica elas em diferentes eixos. 91% dos consumidores negros de classe AB que participaram dessa pesquisa relataram algum tipo de situação racista que eles já vivenciaram nas lojas. E essas violências são variadas, desde cerceamento e vigilância, questões relacionadas à ambientação das lojas, às comunicações, e até aqui trazendo alguns dispositivos como exemplos, como por exemplo uma pessoa negra, ela entra na loja, o atendente logo no primeiro contato já fala sobre uma condição de parcelamento, um produto mais barato, aqui num lugar de questionamento do poder de compra daquela pessoa negra. Uma pessoa negra que chega na loja e a oferta, quando eu penso em produtos de beleza, de tons de base, ela não é condizente com a ampla diversidade de tons de pele que nós encontramos no Brasil. Outro exemplo é a revista de bolsas. 18% das pessoas negras que participaram dessa pesquisa já tiveram uma bolsa revistada dentro de um estabelecimento de beleza de luxo. Dada a complexidade desse tema, a gente pensou, não, agora a gente precisa atuar. Discurso e prática, temos uma pesquisa que indica os caminhos, então a gente criou um programa que se chama Afroluxo, é um programa de enfrentamento ao racismo no varejo de beleza de luxo, e a partir desse programa nasceu o Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, que foi co-construído com o Mover. Então, é um código que, como você disse, ele não tem um efeito jurídico, mas sim um efeito moral. É um grande convite à ação para a gente realmente transformar a experiência
experiência das pessoas negras dentro das lojas, e aqui a gente traz 10 propostas de normas. Então essas normas elas foram redigidas pela Black Sisters in Law, que é um coletivo de advogadas negras, e aqui também tem uma reflexão, né, de olhar para o Código de Proteção do Consumidor e como é que a gente pensa, né, se a gente pensa que o código já fala sobre o tratamento igualitário, como é que a gente, através desse Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, a gente transforma a experiência de pessoas negras. E a gente vem trabalhando de forma coletiva, a gente criou um protocolo de atendimento antirracista, a gente vem trabalhando também junto ao Mover, dentro da associação, para entender as diferentes especificidades dos varejos que fazem parte do Mover, para realmente criar esse grande movimento, onde, como eu disse no início, né, a iniciativa privada se coloca como parte da solução dos problemas. E uma questão sistêmica cabe que a solução também seja sistêmica. Então, são diversos atores, a indústria, o varejo, o Mover como associação, a gente pensar de forma coletiva como realmente a gente enfrenta o racismo e, no fim, dissolve essas barreiras para que a gente tenha o máximo potencial que o Brasil tem. Quando eu até penso no mercado de beleza, hoje o Brasil é o 4º maior mercado de beleza no mundo. Se a gente imagina um Brasil onde a gente dissolve as barreiras que excluem grupos subrepresentados, a gente pode imaginar o potencial do Brasil até para inspirar o mundo, né? E aqui é um exemplo prático de como a gente pode liderar cada vez mais essa agenda de diversidade, equidade e inclusão de uma forma muito prática e conectada ali com os consumidores, com os varejistas. Conectada com a vida real, né? No Brasil nós somos 56% de pretos e pardos, né? Então, assim, isso fala com a vida real. Como é que você coloca esses exemplos e traz para uma discussão e reflexão dentro do varejo? Eu acho esse projeto assim belíssimo, é uma jornada que realmente gera orgulho, né? Quando a gente sabe da história e da construção que representa. E a Alus, uma super parceira do projeto também. Um orgulho, uma honra. Agora, Edu, a Natália contou um pouco pra gente de uma história pessoal. Quero aproveitar para te perguntar também se você quer compartilhar alguma história que falou forte para você aí compartilhar com as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Bom, uma curiosidade, hoje estou como diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão, mas eu cheguei na L'Oréal numa cadeira de marketing, tive uma carreira de 15 anos na área de marketing, e na L'Oréal eu encontrei esse propósito e aliar, né, negócios e propósito de uma forma que a gente promova impacto. Então, eu digo que a L'Oréal me enegreceu. É importante, né, trazer o poder da iniciativa privada também de transformar trajetórias individuais. Então, hoje, de uma forma muito confiante e orgulhosa, eu me posiciono como um profissional negro, gay, dentro de uma grande organização. Então, é um encontro com a minha força através de uma grande corporação que me permitiu eu caber nesse espaço da forma que eu quero me expressar. Então, aliar esse propósito, discurso, prática e transformar os negócios, para mim tem sido uma grande fonte de inspiração. Acho que a coisa mais maravilhosa que tem é quando a gente consegue reunir o nosso propósito pessoal e a empresa que a gente está inserido fala com esse propósito pessoal, né? Natália, deixa eu convidar você para falar um pouco de que forma que a gente pode, exemplos reais, convidar o varejo a refletir com relação ao movimento e atuar mais fortemente com relação ao movimento pela equidade racial. Essa pesquisa que o Edu mencionou mostra que cerca de metade das pessoas que têm uma experiência negativa num ponto de venda, né, seja um racismo direto ou sutil, ela simplesmente não compra o que ela foi ali comprar e, em muitos casos, né, metade deles nem voltam àquele próprio estabelecimento, ou seja, perde-se dinheiro, o racismo custa caro. Então é importante que os lojistas tenham isso em mente, que os negócios se adaptem a isso. Há 3 principais blocos de atuação. O primeiro é pensar em treinamento e reconhecimento de que o problema existe, né? Então, se a força de trabalho ali tiver mais ciência de quais são os vieses que mais operam nesses momentos e se adequar com as ferramentas comportamentais necessárias para que eles não ocorram, né? Não sejam materializados no comportamento, já é um bom caminho, né? Então, treinamento e capacitação dos colaboradores para que tenham esse atendimento mais inclusivo. O segundo é pensar em comunicação de uma maneira mais ampla, né? Desde vitrine até outros mecanismos de comunicação que seja inclusiva também. E o terceiro ponto é garantir que o ambiente seja seguro e inclusivo, né? E acessível. Isso desde mobilidade, né? Porque a gente está falando sobre diversidade de uma maneira ampla, né? Até que as pessoas não se sintam acossadas ou perseguidas ou seguidas, né? Apenas por estarem ali exercendo o seu papel
de compra, né? Então, uma das partes do código, por exemplo, é que para haver uma revista, por exemplo, é preciso ter uma prova irrefutável que algo ilícito ali ocorreu, seja imagem de câmera ou algo do tipo, né? Ou seja, não é algo discricionário de um segurança que estiver presente dentro do espaço, né? Que esse é um dos pontos que a gente viu de criar situações extremamente inapropriadas dentro do ambiente de compra. Então, é importante que esse espaço seja seguro. Todos esses elementos, eles estão de maneira mais granularizada e descritas no protocolo que a L'Oréal e o Mover criaram de um atendimento mais justo e equânime. Agora, neste exato momento, início do segundo semestre de 2025, o Mover, junto com a L'Oréal, está trabalhando com várias empresas que são associadas ao Mover, a Alus inclusive, para trazer esse protocolo para além do mercado de beleza de luxo, né? Ou seja, como diversos tipos de varejo podem usar o protocolo para orientar as ações dentro desses 3 níveis, por exemplo. E convidar a sociedade a refletir e atuar diretamente com relação a esses temas. Com certeza. Edu, você quer complementar algum ponto? A ação do código, ela nasceu, né, a partir da L'Oréal, junto ao Mover, mas é um documento que é coletivo e aqui o Mover tem um papel-chave. A gente vem trabalhando nessa ampliação para considerar as diferentes especificidades dos diferentes varejos que compõem o movimento pela equidade racial. O código é um grande convite à ação, então que a gente siga com muita coragem transformando o mercado, como a Nath disse, é sobre o imperativo ético, é também sobre negócios. Então, mais da metade, né, dos consumidores negros que sofrem situações racistas nos estabelecimentos de luxo deixam de comprar. Então, é realmente a gente atuar de uma forma muito direcionada, com ferramentas práticas, para a gente seguir transformando a experiência e criando um Brasil onde as pessoas se sintam representadas em todos os espaços e possam circular de forma plena. Pessoal, estou extremamente feliz com esse momento, recebendo aqui essas 2 pessoas especiais que eu respeito tanto. E eu quero terminar essa conversa pedindo aqui que cada um deles, Natália e Edu, compartilhem um pouco um conselho, uma sugestão de como a gente pode atuar no dia a dia, no varejo, ali fazendo a diferença na vida das pessoas e tendo um ambiente ainda mais diverso e inclusivo. Natália. Quando a gente fala sobre diversidade, equidade e inclusão, a gente não está falando sobre um jargão corporativo ou sobre uma prática que está ligada a um novo modo de operação dentro do ambiente de trabalho. Não. A gente está falando sobre como a gente constrói a sociedade na qual a gente quer que todo mundo seja respeitado, incluído e parte dela também nos espaços de negócio, né? Então, talvez o que eu traria é: como que você gostaria de ser tratado em qualquer espaço? Como você gostaria que seus filhos fossem tratados, sua mãe, seu pai? Então é basicamente estabelecer, ampliar as relações de cordialidade e até mesmo em alguns casos de afeto, no sentido de respeito e acolhimento, em qualquer ambiente, né? Inclusive no ambiente corporativo, inclusive no ambiente de negócios. Maravilhoso. Edu? Diria que diversidade é uma agenda de soma. Então, é muito importante a gente viver no dia a dia através de valores como humildade, curiosidade. É importante a gente sempre estar curioso, atento ao outro. Então, essa curiosidade é importante para a gente gerar conexões. E eu acho que tudo isso constrói uma inteligência cultural, que é individual, que é coletiva e que transforma. E a gente acreditar muito na pequena ação do dia a dia, o quanto ela tem o poder de transformar. E essas pequenas ações, quando somadas, elas geram grandes revoluções. Então, acreditar que a revolução ela acontece no dia a dia. Eu acho que por trás disso tudo, dessa agenda de diversidade, tem um orgulho, né, de Brasil, de realmente te pensar num país onde todos se sintam representados, pertencentes, seguros. Movendo pela transformação social. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada, Natália. Foi um imenso prazer. O prazer foi todo nosso. A gente que agradece.